a gente tem mais assuntos e assuntos interessantes, assuntos importantes. A gente hoje vai falar sobre as lentes de contato. Você sabe que o uso das lentes de contato, as dentais, eu tô falando das dentais, elas foram popularizadas no Brasil, né? Nos últimos anos, principalmente entre os famosos. A gente anda pela rua, vê gente com as lentes, mas os famosos todos estão lá com aquele sorriso brancão. Mas o tratamento ainda gera muitas dúvidas. E tem gente que chama de faceta, tem gente que acha que é só para corrigir o tamanho, tem gente que tem medo do desgaste muito acentuado. A gente hoje vai tirar todas as dúvidas sobre as lentes de contato com o cirurgião dentista, Dr. Marcel Ferreira. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Prazer. Prazer recebê-lo também. Vamos sentar para a gente conversar? Vamos lá. Lentes de contato. Tem umas que são lindas e tem umas que só por Deus. Hoje, grande parte do meu trabalho são retrabalhos, né? De pacientes que, infelizmente, chegam com esse resultado um pouco artificial, muito branco. Então, hoje a maioria, 70% dos meus casos é Retrabalho, olha lá. Então já é uma notícia, significa que se por um acaso você fez uma lente de contato ou sua filha, sua neta e está arrependida, existe a possibilidade de refazer. Sim, hoje a maioria dos meus casos são retrabalhos. Agora, uma preocupação para quem tem vontade de fazer a lente e não fez ainda é o desgaste nos dentes Esse naturais é o da pessoa. temido medo, né? O Olha tal aqui, a do gente está desgaste. vendo imagens, né? E essas imagens são assustadoras. Eu fico pensando assim, gente, se cai a lente, a pessoa está numa viagem e ela vai ficar desse jeito, é? Se cair, o que é uma coisa assim, não é corriqueiro de se cair. Uhum. Quando é feita uma boa adesão, bom preparo da porcelana, isso não é uma coisa comum de acontecer. Mas, em pacientes como esse, se caírem, fica assim, infelizmente. Olha, e fica feio demais. Hoje em dia, com todas as técnicas, com o avanço, que eu fico encantada, porque a tecnologia vai trazendo novidades, a gente ainda precisa fazer desgastes De jeito assim? nenhum, de jeito Isso é nenhum. passado. Isso é mito, isso aí já hoje não... É o que eu costumo brincar. Esse tipo de imagem viraliza muito. O que é feito hoje não aparece tanto, porque não dá tanto comentário, tanto like, tanto... Hoje o desgaste é muito pequeno. Tem pacientes até que você consegue fazer sem anestesia. Olha que Então, beleza. bem Então sutil. tira essa imagem daqui para ninguém se assustar. Isso que a gente já viu várias vezes é coisa do passado. Sim, não vamos vincular mais as lentes com esse tipo de imagem. Isso aqui não é nem lente, né? Isso aqui é facetas, coroas, Aham. são outros. E aí, para tirar as dúvidas, todo mundo tem a dúvida, né? O que é faceta, o que é coroa? É somente, o material é o mesmo, sendo feitas em porcelana. Nas lentes, ela só cobre a parte da frente dos dentes. Isso aí, ó. Isso aqui é lente. Aham. Quando abraça mais o dente, são as facetas, que até você comentou na introdução. E quando abraça o dente todinho, que é aquilo, aí são coroas. Mas os materiais são iguais. Tudo é porcelana. Tudo é porcelana. Só existe esse trabalho de porcelana ou existe de outro material? Existe em resina também. E qual é a diferença da resina para porcelana? Durabilidade, manchamento, estabilidade de cor. Então, assim, eu costumo brincar que todos os pacientes que fizerem resina, um dia vão trocar por porcelana. Que não aguenta a manutenção que a resina dá. Então, assim, ó, quando você faz a tua restauração no dente de trás, às vezes não quebra uma lasquinha, com a resina nos dentes da frente, são a mesma coisa. O que eu uso em resina? Marcelo, você não trabalha com resina nunca? Trabalho. Pacientes muito jovens, que eu não quero fazer intervenções. Ah, um dente que tem uma pontinha de um canino, que é bicudinho, eu não gosto. Acrescenta um pouquinho, isso é bem-vindo, a resina. Ao meu ponto de vista, eu conheço profissionais que trabalham bem com resina, mas eu acho que não é um material que tem uma longevidade tão grande. Então, aqui é estabilidade de cor, estabilidade de material. Eu brinco que é uma xícara, que às vezes fala assim, mancha. Eu falo, tua xícara de café mancha, tomando café todo dia? Se deixar a xícara lá com café parado de um dia pro outro, vai manchar. Mas ela sai. Mas a gente não pode fazer isso com dente também, vai ficar bochechando o café, né? Mas ela sai. É Aham. diferente se você pega um plástico e deixa o café, ela vai ficar toda... Vai ficar, É mais ou menos essa comparação que eu brinco. Eu falo, o que muda? É igual você tomar nesse copo de vidro e tomar num copo de plástico. É mais ou menos essa comparação assim que eu costumo falar entre resina e porcelana. Você falou de longevidade. A gente está vendo o uso das facetas, das lentes, há relativamente pouco tempo. A gente já tem uma certeza de que isso lá na frente não vai dar problema? Olha,
eu achei que você ia me perguntar o prazo de validade, que as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Quanto tempo dura? E eu costumo brincar, é um exemplo de carro, né? Quanto tempo pode durar um carro? Depende do seu uso, depende da sua manutenção. Então eu tenho paciente de 12, 13 anos com lente que estão perfeitos. Como tenho pacientes com 2, 3 anos, que você já começa a ver algumas manchamentos, algumas marquinhas, porque o paciente fez, nunca mais foi no dentista. Então assim, é como um carro de fato. Você não faz tua manutenção, você não troca teu óleo, você não lava de vez em quando o carro, é a mesma coisa aqui. Um dente com faceta pode cariar? Na parte que tem ela, não. Ela pode ter infiltração se ela não foi bem cimentada, o paciente não cuidou tão bem, mas a probabilidade de ter cárie onde tem a lente e a faceta é muitíssimo pequena. Mas lembra que a lente ou a faceta, ela está na parte frontal do dente. A parte interna continua sendo do teu dente. Então, você pode ter problema por trás, porque ela continua sendo o teu dente como era antes. E quando eu pergunto se pode dar problema lá na frente, é inclusive em relação à arcada dentária. Isso não. Isso não muda nada. A estrutura óssea do paciente não muda nada. De maneira nenhuma. Pensa assim, ó, é uma unha postiça, fazer uma analogia. Você tá com a tua unha postiça, ela é uma película de cerâmica colada na frente do teu dente. Só isso. Se a pessoa desiste das lentes e não teve tanto desgaste, ela pode ficar sem? Pode, mas é o que eu costumo falar para todo paciente. É um caminho que depois que você fez, é igual um silicone de mulher. Você tem o silicone, você tirou, você vai ficar sem silicone? Agora tem muita gente fazendo explante, né? Tem, mas aí tem que mexer no tecido, tem que fazer algumas coisas. Com a lente é a mesma coisa. Eu falo para todo paciente. A lente, tem gente que faz a lente sem desgaste, sem zero desgaste. Alguma coisa, mesmo quando você põe um aparelho, um bracket de aparelho, a partir do momento que você teve uma intervenção, seu dente já vai ter uma marca, você vai ter que passar uma borracha, uma lixa. Então, seu dente já não é mais rígido 100%. Então, assim, ficar sem as lentes é uma condição que depois que você colocou, é bem pouco provável. A gente tem que falar, eu costumo brincar que assim, ó, você atravessou a ponte, é um caminho que não tem volta. Você colocou, você pode substituir. Outra dúvida que também todo mundo tem, eu tive algum problema em algum dente, tem que trocar todas? Não, você pode trocar alguma lente especificamente. Mas assim, não te gera nenhum mal, não gera desconforto. Posso comer de tudo? As dúvidas não tem? Pode comer de tudo. Pode comer uma maçã? Normal. Lembra que é uma pequena película de porcelana aderida no seu dente. Quando ela é feita de uma maneira correta, pode comer tudo normal. Vida normal. Perfeito. Agora, uma opinião como dentista, é moda? Porque moda pode passar. Olha, se for moda, eu vou falar que essa moda está durando muito. Só eu tenho 12 a 13 anos que eu faço esse tipo de trabalho. Então, assim, eu acho que é uma moda que não está passando, né? As pessoas hoje buscam muito ter um sorriso bonito. Eu tenho muito paciente que fala assim, pô, Marcelo, eu não dou risada, eu tenho vergonha do meu sorriso. E assim, ó, cada vez mais eu tenho pacientes assim. Mulher, principalmente, começa a ter um pouquinho mais de idade. Ontem mesmo, atendi uma paciente que até ela filmou. A hora que eu simulei os dentes um pouco maiores, um aumento da dimensão vertical, que é o que a gente perde com o passar dos tempos. Não sei se já reparou, a mulher vai... Homem e mulher, né? Vai ficando com mais idade, ela vai ficando com a boquinha um pouco mais caidinha. Esse tipo de melhora é muito bem-vinda. A paciente se sente mais jovem, o homem se sente mais jovem. Então, é uma moda que está durando bastante tempo. Que joia, né? Isso é bom. Quem tem problemas ortodônticos, às vezes a gente vê pessoas com dentinho torto, virado, um para frente, outro para trás. As lentes podem corrigir? Pode corrigir, mas tem que deixar o paciente bem ciente que vai ter que ser feito um pouco mais de desgaste. Eu costumo brincar assim, ó. Sabe quando você está com um monte de soldadinho? Tem todos que ficar na mesma posição. Quando tem um para frente, como que você faz? Você tem que desgastar um pouquinho o teu dente para jogá-los todos na mesma posição para colocar as lentes. Maravilha. Alguma coisa que a gente não falou que o telespectador precisa saber sobre o uso de lente de contato? O que você ainda não fez? Eu ainda não fiz, porque você acredita que meu dentista, ele fala, Cláudia, você tem dente bonito. Deixa bonito. Não faz não, você vai se arrepender. Sabe o que eu falo para todo paciente? O seu sorriso te incomoda? Me incomoda. Aí você deve querer fazer. Não, eu sou feliz com o meu sorriso. Não mexa. Se você é feliz com o seu sorriso, não mexa no teu sorriso. Cuide dele, faz limpeza, manutenção, clareamento. É isso. Acho que isso já vai... Tá joia, então. Muito obrigada. Obrigado, foi muito foi um bom prazer te falar com receber. vocês. Volte outras vezes pra gente conversar um pouquinho mais Sim, com certeza. sobre estética dental, que é importante. Realmente o sorriso é nosso cartão de visitas, Com né? certeza. A gente precisa sorrir muito, deixa a vida mais leve. Doutor Marcel Ferreira tá no DR Marcel Ferreira, tudo juntinho, Marcel com L só, tá? DR Marcel Ferreira. Segue lá e marca uma avaliação. Quem sabe? É um prazer receber. Você ganha um sorriso lindo, não é? Obrigado. Obrigada e até a próxima, Tchau, tchau. viu?